Tudo bem? Bom, esse vídeo tem o intuito de demonstrar como é feito o desenvolvimento de uma API REST com Node.js, mas utilizando TypeScript, tá? Para quem não sabe, TypeScript é um superset de JavaScript que tem o intuito de dar uma abstração melhor sobre a tipagem dentro do JavaScript. Então, com TypeScript fica mais nítido assim, para o desenvolvedor e para a equipe de desenvolvimento aplicar certos conceitos de orientação a objeto, a modelagem também da sua aplicação ela fica mais coesa. Enfim, o TypeScript ele dá esse auxílio e é muito interessante para equipes de desenvolvimento que têm o intuito ou já trabalham com Node e têm o intuito também de construir alguma POC ou alguma pequena ferramenta ou até grandes ferramentas utilizando Node como tecnologia, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, você precisa instalar o Node na tua máquina. Você consegue ter todas as instruções do Node, da instalação do Node dentro do próprio site deles. Na aba de download, aqui tem diversas formas de você instalar o Node dentro da tua máquina, tá? Ah, mas o que é Node? Eu não sei direito e tal. Bom, na descrição desse vídeo aqui, tem um link de uma live que a F-Câmara disponibilizou, explicando um pouquinho sobre como funciona o Node por debaixo dos panos. Né? Qual foi o intuito dele desde da sua criação, quais são do que ele é formado, quais são as limitações, até onde eu posso utilizar o Node ou não, quais são as melhores práticas, inclusive dicas de mercado de trabalho para quem está começando, tá bom? Bom, enfim, para instalar o Node tem diversas formas. Para quem trabalha com Windows ou com macOS, você pode baixar um instalador do Windows como instalador do macOS. Instalação padrão, aqui, Next Finish, bem simples, tá? Você também pode baixar os binários do Linux ou pro macOS, assim como o zip também do Windows, tranquilo. Para quem está começando agora, para acelerar um pouquinho o aprendizado, instala por um instalador padrão, vai ser rápido, 5 minutos você já instalou na sua máquina. Para quem já trabalha com algumas aplicações Node, é bacana você usar algum gerenciador de pacote dentro do seu sistema operacional. Aqui tem um link que indica como você fazer isso em alguns sistemas operacionais. Por exemplo, aqui são algumas distros. Vamos dar um exemplo do macOS, por exemplo. Aqui, ó. macOS ele usa o Curl, né? Ou você pode usar o Homebrew também que vai viabilizar a instalação. Por que esses caras são legais? Porque com eles você consegue instalar facilmente versões específicas do Node, tá? Então, vale a pena dar uma olhada aqui, tá? O Windows tem uma alternativa também, que é o Chocolatey, que é um cara bem bacana de instalador de pacote, tá? E é isso aí. Bom, uma vez instalado o Node nas nossas máquinas, vamos abrir o nosso Visual Code, tá? A gente abre numa pasta vazia, para ver se instalou mesmo, a gente abre nosso terminal, escreve node-v e a gente tem o nosso Node na versão que foi instalada. Aqui na minha máquina eu instalei na 10.21, tá? Mas a última versão estável, vamos dar uma olhada aqui no download, é a 12.18, né? Tem as mais recentes, né? Que já estamos na versão 14 já. Porém, existe um processo de verificação de estabilidade da versão lançada. E a última lançada estável realmente é a 12, tá?
Eu vou utilizar a 10 aqui, mas não tem nenhum efeito negativo no nosso exemplo para esse vídeo, tá? Então, beleza. A gente instalou o Node, verificou a versão dele e tal, beleza. Vamos mostrar ele rodando. Para quem não sabe, o Node ele tem o poder de rodar o JavaScript fora do browser, né? Ele traz toda aquela engine do JavaScript que é rodado dentro dos navegadores para fora do browser. Então, você consegue facilmente criar um arquivo JavaScript, criar uma variável número, atribuir valores a ela, certo? Sei lá, dar um console log aqui como exemplo. Número vezes 2. Vamos lá. Salvou. Se tu rodar aqui no terminal, você tem o console log. Ele executa normalmente o JavaScript aqui dentro. Então, a partir daí, existe uma possibilidade imensa de você fazer aplicações aí para não só para front-end, como para back-end também. Bom, isso já não é segredo nos dias de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o TypeScript. O TypeScript, a princípio, vamos criar um arquivo aqui chamado teste. A extensão do TypeScript, que seria a TS. Ele tem a mesma sintaxe do JavaScript, porém você tem a possibilidade de, por exemplo, criar uma classe, não que no JavaScript não dê, no JavaScript dá, mas com o TypeScript você consegue criar classes, realizar o desenvolvimento orientado a objeto de forma mais clara e mais coesa, assim, sabe? Vamos lá. Nossa classe chamada minha classe teste, beleza? Essa nossa classe vai ter um construtor que tem como parâmetro número 1, do tipo number, né? E o parâmetro 2 aqui de entrada, number também, certo? Então, para construir a nossa classe, a gente precisa de 2 parâmetros de entrada. Nenhum segredo até então. Beleza. Vamos colocar dentro do construtor um console log dizendo sua classe foi construída com os números. A gente faz a concatenação aqui, número 1. Fazer assim, vírgula, ou não, vírgula não, e beleza. É só um exemplo. Show. Tá. A execução desse arquivo só criou a nossa classe aqui, beleza? Vamos colocar no final aqui a exportação dessa classe. Vamos criar uma nova classe, né, para a gente acessar o nosso construtor. E aqui, ó, quando a gente... Uma coisa legal no TypeScript também, que ele já mostra a característica da classe no qual eu estou trabalhando, tanto da classe como do tipo do objeto que eu estou trabalhando. Ele tem uma IntelliSense bem completa para o desenvolvedor se orientar durante o desenvolvimento e não se perder e não ter surpresas durante a execução do seu projeto. Então vamos lá, a gente vai exportar a nossa classe passando 2 números, sei lá, 21, 17, um exemplo bobo. Ok, temos a nossa classe no TypeScript, certo? Com um construtor que dá um console log, né, desses 2 números, no qual eu estou passando aqui, ó. Perfeito, não tem como dar erro. Vamos lá.
rodar um node. Qual é o nome do arquivo? Teste.ts. Ele dá erro. Por quê? Porque é outro formato aqui. A gente está trabalhando com TypeScript, tá? Então vamos lá. Para a gente usar o TypeScript, a gente precisa instalar ele dentro da nossa aplicação. Para instalar o TypeScript na nossa aplicação, a gente precisa utilizar o NPM, que é o gerenciador de dependências do Node, tá? Assim como o NuGet é para o .NET, Maven e Gradle é para o Java, cada linguagem tem seu gerenciador de pacote. O Node tem o seu, um deles, que é o mais famoso, é o NPM, tem o Yarn também, mas a gente vai usar o NPM aqui, tá? Bom, para iniciar o NPM na nossa aplicação, a gente vai utilizar o comando npm init. Ele vai fazer algumas perguntas sobre a aplicação, o nome da nossa aplicação, vamos colocar minha aplicação, versão 1.0, algumas perguntas, a gente dá Enter até o final, ele vai mostrar como vai ser escrito o nosso arquivo package.json, que é o arquivo de configuração do nosso NPM da nossa aplicação, e é esse carinha aqui, ele tem esse formato, tá? Ele tem algumas informações sobre a aplicação, tem uma parte de scripts também que é possível colocar, o arquivo principal da nossa aplicação e algumas propriedades também de quais são as dependências da nossa aplicação e dependências de desenvolvimento. O TypeScript ele é uma dependência de desenvolvimento. Por quê? Porque no final das contas, o TypeScript ele vai transpilar o seu código para JavaScript. O que vai estar lá no servidor em produção é o JavaScript rodando. Porém, essa camada que deixa mais legível algumas aplicações de desenvolvimento, algumas aplicações de orientação a objeto, etc., essa camada é em TypeScript, porém para a máquina não importa o quão legível está o código, tá? Então vamos lá. Para instalar a gente usa o npm install, o nome da nossa dependência que é o TypeScript e a gente vai colocar "save dev", dizendo à nossa aplicação que o TypeScript é uma dependência de desenvolvimento. Vai instalar, aí demora um pouquinho, beleza. Tá aqui. A dependência é instalada e fica nessa pasta Node Modules, tá? Você vai perceber também uma criação de um arquivo chamado package.lock.json, que é responsável por cachear as dependências, tá? Isso aí não é necessário aprender agora para quem está começando. Bom, dentro do Node Modules, a gente tem a nossa dependência aqui, o TypeScript. E aqui também tem um binário. O que é esse binário? Esse binário é algumas aplicações, digamos, essenciais dentro da dependência que você instalou dentro da sua solução. Por exemplo, aqui a gente tem esse TSC. O TSC é o compilador do seu TypeScript. Como eu acesso esse cara? Você consegue acessar ele via terminal, pelo npx, que viabiliza isso. Que é o npx, que é praticamente a mesma coisa do que você acessar o seu node modules.bin e o seu cara aqui, entendeu? E seu comando. Mas para ficar mais legível, a gente usa o npx, tá? Então vamos lá. npx TypeScript Compiler, TSC. Bom, qual é o nosso arquivo TypeScript? Teste.ts. Teste.ts. O que ele vai fazer? Ele vai lá e transpila o nosso cara para JavaScript. Tá vendo? Vamos abrir esse cara? Tá vendo? Aqui ele usou JavaScript com ECMA 2015, se eu não me engano, que já é o padrão. Você pode definir qual o padrão do ECMA ele vai ser transpilado.
Mas aqui é uma classe no qual tem um construtor e eu exporto esse cara numa nova classe passando aqueles parâmetros. Consideramos que é menos código, né? Fica bem mais legível codificar nesse formato aqui. Tudo bem? Então, beleza. Então, temos o TypeScript rodando. Mas mostra como é que roda. Não é por esse TSC. Então, a gente tem que instalar uma outra dependência chamada tsnode, tá? É uma dependência também de desenvolvimento que faz o papel do comando node, digamos, para arquivos TypeScript. Então vamos lá. tsnode teste.ts. Olha lá. Ele fez o console log printando os arquivos que a gente passou aqui. Ah, e se eu rodar o JavaScript transpilado? Mesma coisa. Node teste.js. Beleza? Então esse é o conceito básico de TypeScript com Node. Mas vamos montar a nossa API. Para a gente implementar a nossa API, a gente vai precisar de uma dependência chamada Express. Tá? Ele é um framework que viabiliza a construção de um servidor HTTP. Existem outros, tá, no mercado. Temos o Express, temos o Koa.js, temos até algumas outras abordagens com Next e assim por diante. Mas o mais popular, desde o princípio do Node, é o Express, tá? Então, aqui na nossa pasta, eu apaguei aqueles arquivos de exemplo. Vamos instalar aqui o Express, certo? npm install express -save, indicando que é uma dependência de aplicação mesmo, tá? O Express ele vai ser uma dependência mesmo depois do código ser publicado no servidor. Então ele não é só de desenvolvimento. Beleza. Ok, uma vez que a gente está trabalhando com TypeScript, é muito importante que a gente instale para cada dependência. Tem algumas dependências que já fazem esse trabalho, mas é muito importante que seja instalado esse cara aqui, Types Express. Esse cara ele vai trazer algumas configurações de tipagem de toda a estrutura do Express. Porque, ó, vou dar um exemplo aqui sem ele. Se a gente cria um arquivo aqui chamado server.typescript e importa o Express normalmente. Cadê? Import Express from Express, beleza. Sei lá, cria uma constante aqui que recebe uma instância do Express, não vai indicar nada aqui para o desenvolvedor que tipo é essa instância. Se é de fato dessa forma que eu declaro uma instância. E uma vez essa instância criada, o que tem dentro dela? O que o IntelliSense vai mostrar para mim, as possibilidades de uso, sabe? Eu tenho o que aqui? Eu tenho um get, eu tenho um método use, eu não tenho nada porque eu preciso passar alguns parâmetros obrigatórios aqui. Então o TypeScript vai ajudar muito nisso. Bom, se a gente instala esse cara, npm install @types-express. Esse cara é uma dependência de desenvolvimento. Beleza? Ok. Então, quando a gente importa,
esse cara ele já mostra aqui o tipo Express. Então eu estou criando uma instância de um tipo Express. Se eu der um Ctrl clique aqui, eu já vou ver a tipagem desse cara. Ó, ele é do tipo Express, é uma interfacezinha que tem como extensão a application, tem duas propriedades e aí vai por diante, certo? Quando o desenvolvedor está trabalhando aqui, ó, ele já vai ver que tem alguns métodos que ele pode utilizar, inclusive métodos mais utilizados, né? O listen, ele vai upar o servidor na porta especificada aqui, certo? E temos também o app. Deixa eu ver aqui, .get. A gente coloca uma run function, é isso? Precisa passar aqui 2 parâmetros de resposta de request e de response. Não, é assim. Bom, deu um branco aqui, mas os 2 parâmetros que devem ser passados é uma string indicando qual é o caminho desse path, né? Vamos colocar /teste. Eu acho que não precisa, não, precisa sim, precisa da barra. /teste é um get para /teste. E o segundo parâmetro seria a nossa função de callback, num formato de arrow function, tá? Ele tem 2 parâmetros de request e response. Esses caras, a gente pode tipar eles também. Deixa eu ver aqui. Request. Ele já está inferido o tipo já. O TypeScript ele também viabiliza isso. Você não precisa tipar, nesse caso aqui, esses 2 parâmetros. Ele já está inferido esse tipo. Então, no response, você dá um ponto aqui, ele já mostra as possibilidades, tá? Você pode dar um send ou um JSON, tá? Vamos trabalhar com resposta ao JSON. Colocar aqui title, ponto, ok. Beleza. Vamos rodar esse cara? Utilizar o TS Node, server TS. Vou colocar um console log aqui. Se der certo, né? Console log. Servidor rodando na porta 3030. Beleza. Vou dar um enter aqui. Deu erro. Ele está pedindo para que a gente crie aqui, especifique num arquivo de configuração do TypeScript, que pode ser criado também com esse comando aqui, npx TypeScript compiler init. Está pedindo que a gente especifique, cadê? Esse config JSON aqui foi o cara criado. Está pedindo que a gente especifique um componente aqui, uma propriedade.
esse módulo interop como true. Vamos ver se agora vai. testNodeServer.ts. Beleza, tá rodando. Então, só para vocês entenderem aqui, o TypeScript ele também possui o seu arquivo de configuração. Você rodando a sua aplicação sem esse arquivo de configuração, ele assume alguns valores definidos como padrão mesmo no próprio TypeScript que está instalado aqui no seu módulo, tá? Porém, quando você executa esse comando npx tsc init, você cria esse arquivo de configuração com a configuração básica, né? E incluindo aqui você pode configurar qualquer coisa, inclusive em que formato de ECMAScript tu quer transpilar o seu TypeScript. Os módulos de compilação e inclusive esse módulo interop aqui que ele estava setado como false, setando ele como true aqui, ele possibilita esse tipo de importação, tá? Enfim, a gente testou aqui, rodou e o nosso servidor está rodando na porta 3030. Então vamos lá, vamos abrir um novo terminal aqui. Ok. Eu tenho uma mania de dar clear, né? Mas vamos pingar na porta HTTP no localhost. Localhost, na nossa porta que a gente acabou de subir, é a 3030, né? 3030 na path test. Beleza? Ele vai fazer um get aqui e ele respondeu title ok. Então, essa é uma forma de você subir seu servidor HTTP utilizando TypeScript e Express, tá? Não tem muito segredo nisso. A partir daqui, você tem diversas possibilidades de colocar outras rotas, certo? Outros gets, né? Outras rotas de get, colocar um teste 2, etc. Não só HTTP verbs get como post, como put, como patch e etc. Enfim, dá para desenvolver muita coisa bacana aqui utilizando o Express, tá? Então, beleza. Aqui temos o nosso arquivo que sobe nosso servidor HTTP e tem no path/test uma resposta title ok, desde que eu envie uma request tipo get/test dentro do meu servidor que está sendo executado na porta 3030, tá? Beleza. Então vamos organizar um pouco o código aqui para continuar. Vamos criar uma pasta chamada source src e colocar os nossos arquivos de desenvolvimento lá dentro. Beleza. Assim o nosso código fica no mesmo nível das dependências e dos arquivos de configuração. Beleza, ótimo. Uma coisa que é legal notar, conforme a aplicação cresce naturalmente, esse arquivo vai ficar enorme. Por quê? Porque toda a configuração de rota está dentro desse mesmo arquivo, né? Vai ter não só o teste, vai ter post de teste, sei lá, vai ter várias outras rotas disponíveis dentro dessa API. Então, para a gente seguir um padrão bacana, né? Para não ficar muito bagunçado, vamos criar um arquivo chamado de routes.ts, certo? Ele vai importar o Express também. Eu vou ter aqui uma variável routes que vai receber o Express ponto uma instância de roteamento. Assim, a nossa declaração de
de rotas aqui, ela meio que concatena dentro dela mesmo. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, eu posso colocar posso colocar diversas rotas aqui, daí fica mais separadinho, tá? Mas vamos mudar esse teste aqui para pessoa. Vamos criar duas rotas get, tá? Pessoa, vou colocar um ID aqui padrão e uma de post. Pessoa. Beleza. Bom, esse arquivo por si só não adianta nada, eu tenho que exportar algo dele, né, para que ele seja consumido. Então vamos exportar essa nossa variável routes, beleza? Temos aqui três paths diferentes, onde um que lista pessoas, um que lista a pessoa por ID e um outro de post de pessoa, que seria, sei lá, um cadastro desse cara. Vamos ao nosso server. Bom, a gente não vai mais precisar desse cara, porém, para que esse roteamento seja usado dentro do nosso servidor, que o Express criou aqui, a gente vai usar um cara chamado use, tá? E dentro dele a gente coloca a rota. Porém, a gente tem que portar a rota, né? Senão... Import routes from ./routes. Beleza. A gente coloca esse cara aqui dentro. Ok, salvou. Vou fazer um teste aqui. Test node. Agora está dentro de source, né? Temos subir o server. Ah, já está em uso, né? Eu não parei aquele lá, daí fica difícil. Vamos lá. Vamos subir. Olha lá, na porta 3030. Se eu fizer uma request para localhost http //localhost 2.3030 para pessoa, temos o resultado, tá? Pessoa / o ID, sei lá, 123, temos a resposta também. Se eu mandar outra coisa aqui, né, vai dar erro, né, porque não achou a rota. Beleza, sem muito segredo. Temos o nosso arquivo de rota, separadinho. Beleza. Pô, mas toda hora você vai ficar rodando esse cara, mano. Tá enchendo o saco já, ficar rodando esse arquivo, esse comando na linha de comando. Bom, lembre-se que aqui no package.json você pode colocar alguns scripts. Vamos colocar aqui um run. tsnode, o caminho do nosso cara lá. tsnode server.ts. Certo? Tem um cara também que é bem bacana, que chama npm install tsnode dev. Assim, ele upa a sua aplicação TypeScript e qualquer alteração que você fizer nesse seu arquivo TypeScript, ele faz esse processo novamente de executar ele. Você não precisa ficar executando esse comando toda hora. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do script, dev, eu coloquei errado aqui, tsnode, utilizando esse cara aí. tsnode dev.
para executar um script do package.json é npm run e o nome do script, dev. Ele executa o cara e tá lá, ó, servidor rodando na porta 3030. Se a gente alterar, sei lá, vamos alterar na rota aqui o ok para ok 2. Ele já reinicia a nossa aplicação, tá? Então fica bem mais fácil de trabalhar e a gente vai poupar um bom tempo. Beleza. Então aqui temos as nossas rotas separadas, ok. Porém tem uma outra questão aqui que eu acho bacana a gente organizar no código. Tudo bem que as rotas estão separadas, porém esses arquivos aqui podem ficar grandes. Se, por exemplo, eu tiver uma regra de negócio aqui, eu posso ter linha pra caramba aqui de código e fica não muito nítido as rotas que eu tenho disponível dentro da minha aplicação. Tem que ficar, sabe, diminuindo um por um aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta chamada controllers, que vai conter essa manipulação de primeiro nível, digamos, da nossa request, tá? Vamos lá. Vamos criar pessoa controller.typescript. Esse cara é uma class, né? Vamos criar uma classe bonitinho. Pessoa controller. Beleza, vamos colocar aqui um método assíncrono de list. Beleza, que vai receber o request e o response. A tipagem desse cara no TypeScript pro Express é esse cara aqui, ó. Vamos importar. Ó. A gente consegue importar o tipo desses caras no Express. Vamos lá. Tem a interface request e tem a interface response. A gente tipando aqui fica melhor para trabalhar também, certo? Então temos 3 rotas lá. Todas vão ficar na mesma controller porque fazem parte do mesmo contexto. Copiou, rolou, vamos colocar list para o primeiro, find para o segundo e um create. Pode ser create. Create para o terceiro. E a princípio eles vão retornar a mesma coisa. Return response JSON. A gente coloca o JSON aqui dentro. JSON vai ser title hello controller. Tá, vamos copiar esse cara para economizar tempo um pouco. Beleza. Ok. Show. Bom, a gente só está declarando a classe aqui, mas não estamos exportando ela. Vamos exportar default pessoa controller. Show. Beleza. Daí agora a gente importa esses caras aqui na nosso arquivo de rotas. Vamos colocar aqui em cima, né? Import, qual é o nome? Pessoa controller. Ele vem da pasta controller. Deixa eu ver o nome, pessoa controller. Beleza. E aqui, ao invés de colocar esse método, não, aliás, a gente tem que criar a instância desse cara, né? Senão não vai funfar. Pessoa controller, criamos a instância dele, pessoa controller, abre e fecha,
beleza. E aqui a gente substitui pelo nosso método. O de find, pessoa, controller, find, list, opa, e o create aqui. Pessoa, controller, create. Aí, ó, sucesso. Então fica mais claro aqui, ó. Se por acaso mais pra frente a gente tiver outros contextos, a gente consegue separar, separar não, pelo menos quebrar uma linha para outros cenários, né? Cenário, sei lá, carro, e etc. Daí o arquivo em si fica mais nítido. Bom, vamos salvar. E aqui já reiniciou diversas vezes, né? Eu fico salvando toda hora. Mas ótimo, não quebrou pelo menos. Se a gente fazer uma requisição, tá lá a nossa resposta já vinda da controller. Beleza? Bacana. Então a gente tem o nosso servidor Express rodando, a gente tem separado o nosso arquivo de rotas, e o arquivo de rotas ele traz em si para cada rota uma controller, que é o primeiro nível, digamos, da nossa camada de aplicação, que tem o papel de interpretar a request e viabilizar os próximos passos, né? Que seria, por exemplo, consumir algum dado do banco de dados ou cadastrar algum dado lá, tá bom? Bom, beleza. Nosso próximo passo é desenvolver uma conexão com o banco de dados, tá? Um banco de dados relacional nesse exemplo. Eu vou utilizar aqui o Postgre como exemplo e para a gente implementar essa conexão, essa camada de banco de dados, eu vou utilizar uma ferramenta chamada TypeORM. O TypeORM ele é um framework TypeScript que implementa um ORM dentro da sua aplicação. O ORM ele vai ter o papel de mapear os seus objetos de aplicação com a base de dados e vice-versa, tá? Porque uma aplicação com uma linguagem orientada a objeto tem paradigmas totalmente diferentes de uma base de dados relacional. Então, um ORM nesse caso, ele ajuda bastante na sincronia dos dois, sabe? Para que eles possam ter uma vida, vai ficar meio filosófico, mas ter uma vida harmoniosa, assim, dos dois lados, sabe? E se tem alguma alteração na base de dados, na tabela XY, isso vai ser refletido de forma automática, digamos, na nossa aplicação. Assim como vice-versa também. Se alguma coisa da nossa aplicação tiver uma mutação ali, isso vai ser refletido também na base de dados, tá? Então, sem teorias, vamos instalar agora esse cara aqui. Bom, ele tem uma documentação bem bacana. Aqui no início tem umas instruções de instalação. Bom, como vocês estão vendo aqui, npm install padrão type orm -save, que é a dependência de aplicação. Beleza. Ele tem uma dependência de um cara, deixa eu pegar aqui para não comer bola, chamada reflect metadata. Vamos instalar esse cara também. Opa, vamos. Ali. Show, beleza, instalou. E agora a gente precisa
Tá, ele pede para colocar no nosso arquivo principal o import desse reflect metadata logo no começo. Nosso arquivo principal é o arquivo que sobe o nosso servidor HTTP, beleza? A gente colocou aqui. Segunda receita de bolo. E precisamos também dos arquivos tipados do Node. Ele pede para que seja salvo como dependente de aplicação. Beleza. Ok. E agora o nosso driver que vai conectar com a nossa base de dados. A gente vai usar PostgRE, então npm install PostgRE save. Beleza. Salvou, vamos limpar aqui. Ok. Estamos com a nossa aplicação instalada. E ele pede para que a gente atualize o nosso tsconfig, habilitando o uso de decorators dentro da nossa aplicação. Então vamos lá no nosso TypeScript config. É o emit decorators ou não? Ctrl F aqui. Pode apagar todos esses comentários, tá? Não tem problema. Mas aqui é só descomentar. Beleza? Isso mesmo, né? Aqui a gente consegue trabalhar com decorators, que é bem uma prática bem bacana no TypeScript. Beleza. Daqui para frente. Bom, como eu disse, um ORM ele tem o papel de fazer esse mapeamento de aplicação para a nossa base de dados. Então, a gente precisa criar na nossa aplicação uma modelagem, né? A gente só tem rotas e não tem nada de modelagem da nossa pessoa. Então, vamos criar nosso pessoa model, pessoamodel.ts, obviamente. Ok. É uma class, pessoa. Vamos lá. A gente vai ter um ID. Vamos tipar, né? Senão fica de lado. Ué, por que tá assim? ID defined. Acho que não tem problema não. Vamos lá. Nome. Sobrenome. E documento, sei lá, CPF. Vamos colocar CPF aqui. Acho que isso aqui é o suficiente para o nosso exemplo. Nome, sobrenome. Tá, beleza. Então aqui a gente tem o nosso modelo pessoa, tá? Ele está chiando aqui, dizendo que eu preciso inicializar essas propriedades. Mas vamos seguir o padrão aqui. O TypeORM, ele usa ele tem um cara chamado, vou importar aqui, TypeORM, tem um cara chamado de entity. Ele pode ser usado como um decorador que vai indicar que essa classe ela pertence a ela é uma entidade para a base de dados, certo?
Então, beleza. Esse é o primeiro passo. Agora a gente pode indicar aqui um outro cara chamado column, que indica que essa propriedade é uma coluna dentro da nossa tabela. Que estranho, ele tá chiando. Será que é porque eu não estou exportando ele? Não. Chatinho, hein? Ele tava dando erro. Aqui no nosso arquivo de configuração TypeScript, tem esse cara strict aqui, ele estava setado como true. Daí ele chiava aqui, dizendo que esses caras devem ser inicializados, né? Toda variável dentro de uma classe ela deve ser inicializada, ou você exclui ela. Já que a gente está trabalhando com esse ORM que tem essa forma de implementação, depois a gente faz um teste para ver se isso tem algum impacto se for declarado como interface, mas parece que tem. Tem que ser uma classe mesmo para que as nossas anotações elas funcionem em cima das nossas propriedades que não precisam ser inicializadas nesse momento, tá? É só uma questão de mapeamento. Bom, enfim, vamos setar como false. Beleza, ele já parou aqui de aparecer. E vamos continuar anotando quais são as nossas colunas aqui dentro desse nosso modelo. Beleza? Dessa simples forma, a gente cria a nossa entidade, nossa tabela pessoa, com as colunas ID, nome, sobrenome e CPF. Bom, beleza. O ID, vamos colocar aqui que ele é um primary column, mas ele é um primary generated column. Ele vai ser um número gerado automaticamente, tá? Uma coisa que a gente dá para fazer também é colocar algumas propriedades dentro da nossa anotação de coluna, entidade, etc. Por exemplo, entidade aqui. Vamos ver o que temos aqui de opção. Temos o name, que é o table name, beleza. Vamos colocar TB. Não sei se pode... Um TB pessoa. Vamos colocar assim dessa forma. Não sei se pode underline. Se não puder, a gente tira depois quando der erro. Aqui no column, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, length. Opa, não é assim não. Volta. Opa, tô todo enrolado aqui. Aí, o length, que é o tamanho da nossa string. Vamos colocar aqui o CPF, são 11 dígitos. Sem caractere, né? São 11, beleza. O que mais a gente pode colocar? O name. Vamos padronizar rapidão aqui. Name. Bom, acho que isso já basta por enquanto. Vou colocar isso aqui na mesma linha. Não precisa pular por enquanto. Beleza. Bom, temos a nossa classe que indica o modelo pessoa, tá? Dentro de modos, bonitinho, perfeito. Vou fechar tudo aqui. Bom, para criar a nossa conexão,
eu vou utilizar aqui mesmo dentro de server esse cara. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Vamos colocar ele aqui. Depois a gente separa. Vamos importar primeiro. Bom, no import tem um cara do TypeRN chamado create connection from TypeORM, beleza? E nele você coloca uma configuração. Ele é uma promise, tá? Uma promise no qual o den dela vai retornar a conexão e o cat vai retornar o erro. Vamos lá. O erro a gente coloca console log, erro, ponto, erro. Beleza. Bom, aqui nas propriedades da conexão, a gente pode colocar, a gente coloca tudo sobre a nossa conexão. Tipo dela, Postgres, beleza? Estamos hosteando ele no localhost. Porta Postgres 5432. Boa pergunta. Vou dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Admin. Bom, eu acredito que o usuário seja... O usuário é esse, mas o password eu acho que é isso. Faz tempo que eu usei. Database, minha DB. E a entidade, a gente coloca o nosso carinha, que é pessoa. Vamos importar a pessoa. Import a pessoa model from /models /pessoa model. Beleza. Models for the... eu esqueci do default. Vai sair show. Eu consigo importar ele. Pessoa model. Eita, tô doido. O Synchronize é um cara que... Vamos ler por cima aqui. É um cara que, se setado como true, ele cria a nossa base de dados automaticamente, tá? Toda vez. Para quem está rodando no local, né, fazendo teste e tudo mais, isso aqui é legal, porque você poupa de ficar rodando migration e tudo mais, porque assim, aqui ele vai tentar localizar essa base de dados. Se ao criar essa conexão aqui ele não achar, ele cria a base de dados conforme a modelagem. Ou você faz isso, ou você habilita o Synchronize,
ou você utiliza um método chamado migration, né? O TypeORM, ele tem na sua documentação uma forma de executar as migrações da sua base de dados, que são todas as modificações que ocorreram durante o tempo de vida dele. Então, isso é feito por linha de comando, né, com o CLI deles, ó, no qual é gerado um arquivo que indica qual foi o alter table, qual foi a alteração da sua base de dados em relação à aplicação, tá? Eu vou deixar nesse vídeo um link que mostra isso, um vídeo não, um artigo que mostra isso na prática, tá? Bom, mas vamos continuar aqui. Synchronizer, beleza. E esse login aqui como false. Tá. Bom, uma vez que a gente roda o nosso arquivo server.ts, é criado uma instância da conexão e essa instância é singleton, é única dentro do tempo de vida da aplicação e ela não vai ser criada outras vezes. Então, aqui dentro da connection, a gente coloca o outro singleton que seria o nosso server HTTP upado, né? Beleza. Vamos colocar um outro console. Console log conexão feita com sucesso. Beleza. Vamos testar agora. Ver se não está faltando nada, acho que não. Eu acho que aquele nosso arquivo ainda está rodando aqui. É um erro fatal aqui. Deve ter sido na importação lá do Pessoa. Vamos rodar de novo. É isso mesmo. Minha DB2 not existe. Bom, por algum motivo o Synchronizer aqui não criou a base de dados, eu acabei criando aqui na mão mesmo, porém sem nenhuma informação de tabela, né? Eu acredito que deve ter sido alguma questão de permissão ou segurança que impediu com que a aplicação criasse a base de dados em si. Mas não tem nenhuma tabela ali, vamos dar um clear e torcer para dar certo. npm run dev. Tá lá, conexão feita com sucesso, servidor rodando na porta 3030. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Esquemas, public tables, olha lá, TB pessoa. Perfeito. Criou aqui a TB pessoa com o nosso nome, sobrenome, CPF com length11. Bacana, ó. O ID tem uma função de NectVol aqui que ativa a sequence desse cara aqui, ó, TB pessoa sequence. Aqui temos a primary key. Sequence está em algum lugar aqui. Aqui. Bom, enfim, ele criou aqui bonitinho a tabela de acordo com a nossa modelagem. Show de bola. Beleza, perfeito. Bom, agora vamos continuar, né? Vamos inserir dados nessa base de dados, vamos ver o negócio funcionando mesmo. Beleza, conectou, modelou de acordo com o nosso arquivo aqui, com a nossa modelagem de pessoa. Ok, perfeito.
Agora, dentro do nosso controller, vamos fazer o seguinte. Temos o list, o find e o create. Beleza. O TypeORM, ele tem um cara... Ele tem uma função... Deixa eu importar ele primeiro. Chamada getManager. Bom, vale lembrar que toda essa nossa aplicação está rodando dentro do DEM, digamos, da criação de conexão, certo? Criou a conexão, ele está rodando aqui dentro. Então, há uma instância dentro do nosso Express, digamos, dentro da nossa aplicação, há uma instância de conexão. E esse getManager, ele viabiliza com que peguemos a conexão do vigente da nossa aplicação. O que eu posso fazer com isso? Vamos lá. Ó, aqui no meu create eu posso criar uma variável chamada pessoa repository, certo? Eu chamo esse getManager e dentro dele eu tenho um getRepository, no qual eu passo como parâmetro a modelagem de pessoa model. Vamos importar também nesse arquivo que não está aqui. Então a gente dá um import pessoa model from .models pessoa model. Beleza? Vou pular a linha aqui para separar. Eita, eu estou importando no lugar errado, não foi mal, gente. Foi mal. Mas para vocês verem que tá sendo ao vivaço aqui, né? Aqui é 2 pontos, beleza. É com erro mesmo, para mostrar que na vida real vai dar erro, vai dar bug, vai escrever errado às vezes, faz parte do dia a dia. Então vamos lá, pessoa model. Então aqui, como retorno, eu tenho um cara, tá vendo aqui, ó, tá implícito esse retorno. Vamos deixar explícito. Como é que estava mesmo? Repository. Então ele era um tipo repository de um generics aqui, que é o pessoa model. Beleza? Bom, qual é o papel do repository dentro da aplicação? É o cara responsável por acessar a camada de dados da sua aplicação. Ele é a camada de dados da sua aplicação. Então, uma vez conectado no banco de dados, o repository ele pega essa instância e faz a abstração digamos, das consultas básicas, né? Daquilo que é comum. Eu escrevi errado aqui, repository. Aí foi. Beleza. Então, o que eu quero dizer de consultas comuns dentro da camada de dados? Vamos lá. Pessoa repository. Se eu der um ponto aqui, eu tenho find, eu tenho a possibilidade de adicionar utilizando o create e assim por diante. Beleza? Vamos então salvar esse cara. Como a gente acessa o save desse cara? Bom, primeiro vamos criar aqui uma variável chamada pessoa, nova pessoa, né? Nova pessoa, nova instância, pessoa model. Bom, nova pessoa, ponto, que vai receber o nome. Tá, o nome dele vai vir do request, no body do nosso post, no field nome. Beleza? Mesma coisa, nova pessoa, sobrenome.
Beleza. Então a request vinda, já tenho a... Vamos dar um console log nesse cara. Nova pessoa. Coloca aqui nova pessoa. Show. Beleza. E agora a gente vai acessar o nosso repository, o método create, e colocar o nosso objeto aqui. Bom, vamos testar? Salvou. Vamos testar. Vamos abrir o terminal. Bom, o nosso outro cara ainda está rodando aqui na porta 3030, não houve erro, beleza, ok. Vamos dar um clear aqui. Eu deixei copiado a nossa request no curl. Bom, no nosso body temos o name Augusto, sobrenome Nunes, não conheço esse cara, antes que me perguntem. Totalmente fictício, CPF também. Header é o JSON. Estamos enviando um post para 3030/pessoa. Beleza. Bala. Vamos ver. Será que deu algum erro lá? A gente não viu? Deu algum erro, a gente não viu. Será que não estamos pegando certo aqui no... Vamos ver, console log request.body. Salvou, vai rodar de novo. Vamos ver aqui. Cadê o nosso servidor? Deu undefined. Deu undefined. Que interessante. Eu acho que eu sei o que é. Quando a gente cria o nosso servidor Express, a gente precisa setar um middleware chamado JSON, para que ele possa interpretar as requisições no qual o corpo é JSON, no qual o corpo das requisições vem ao JSON. Então vamos lá, eu acho que é express.json, beleza. Daí assim, aquilo que vem dentro da nossa request body, ele é interpretado também para tipos JSON. Bom, vamos ver se foi isso mesmo. Tá escutando de novo na porta 3030, vamos enviar de novo aqui. Será que é o mesmo erro? Eu vi aqui o que estava dando de errado. Na verdade eu me confundi aqui. A implementação que faz o parseamento dos bodies de todas as requests que entram na nossa API não é feita por esse Express JSON. Na verdade, é feita por uma dependência chamada Body Parser. Acabei esquecendo desse cara, que é bem importante. Então, a gente deve instalar ele primeiro. Importa ele no nosso arquivo de servidor. Import Body Parser from Body Parser. Beleza? Vamos fechar aqui para ficar mais claro. E a gente põe esse cara aqui. Simples assim. Porém, é importante que a gente coloque o middleware dele, né, o uso dele,
antes das nossas rotas, senão as nossas rotas não vai pegar essa configuração, tá? Então, salvou aqui, beleza. Outra coisa também que eu reparei, não é create aqui, é save. E esse save, ele retorna uma promise, tá vendo aqui? E a promise, assim, ele não executa de fato, né? Ou a gente usa o then aqui no final, né? Then catch, ou a gente utiliza async-await. Já que estamos dentro de um método assíncrono, né? Vamos usar async-await. Assim fica mais legível também colocar uma variável, por exemplo, pessoa add, no qual recebe o retorno desse save. E esse retorno de save pode ser usado como retorno aqui na API. O ideal, gente, é que a modelagem que retorna ao cliente, né, que consome sua API, seja uma outra modelagem, entendeu? Para que não fique óbvio como está a modelagem da sua base, né? Normalmente a gente usa um DTO aí para isso. Mas aqui, já que a gente está falando de um exemplo prático mesmo, rápido, vamos colocar aqui o próprio pessoa add, usuário. Vamos colocar aqui uma mensagem, né? Senão fica mensagem usuário adicionado com sucesso. Beleza. Vamos testar? Bora lá. Vamos limpar aqui. Tem mania de ficar limpando o terminal toda hora. Eu vou pegar a colinha que eu peguei aqui da nossa request aqui no curl desse post, tá? Então eu estou adicionando o Augusto Nunes, CPF XYZ, tá? Só para certificar, é um post, né? O body, o conteúdo é um JSON. No localhost 3030 pessoa. Vamos lá? Beleza. Usuário adicionado com sucesso. Sobrenome, ó. ID 1. Beleza. Vamos ver na base? Bom, não tem nada aqui. Se a gente der uma pesquisada aqui, como é que eu atualizo isso? Será que tem que abrir outro? Vamos lá. Olha lá. Augusto Nunes adicionado. Simples assim. Bom, vamos fazer os outros dois. Já que a gente sabe o ID desse cara, vamos fazer a mesma coisa no find aqui. Find pessoa modo, peguei o repositório dele. Esse cara aqui, dá pra gente melhorar ele, colocando ele como dependência no momento que constrói o controller. Mas vamos mostrar o exemplo aqui do find com type ORM para ficar mais claro. Enrolei aqui. Vamos lá, pessoa repositório, beleza, const pessoa, tá? Na verdade eu vou pegar primeiro o pessoa ID. No request params, né? Ponto ID é onde eu vou. Esse aqui é um número. Number. Acho que precisa de uma conversão aqui. Eu não lembro. Como é que converte para número? Number assim? Beleza. Tá, esse cara eu vou pegar do meu parâmetro de rota, né? Que é o ID, no qual eu setei
aqui na rota, ó, esse cara aqui, beleza? E vamos colocar uma outra constante chamada pessoa, que recebe o método assíncrono do pessoa repository find on, desculpa. Daí aqui você passa o ID, que pode ser string, number, eu nem precisava eu fazer essa conversão. Pode ser string, number, o date, object ID também, enfim. No nosso caso, é um number no modelo. Então, vamos colocar aqui, pessoa ID. Beleza. A gente retorna, vamos retornar no mesmo formato. Só colocar aqui o usuário sem mensagem. Usuário, pessoa. Beleza. Vamos replicar o mesmo para listar todos. O mesmo não, né? A diferença é isso aqui, ó. É só o find de pessoas. Aqui não é usuário, né? Pessoa. Fico confundindo os nomes. Fica zoado. Beleza. Vamos testar esse find aqui. Então a gente sabe que tem na base só um usuário só, né? Vamos fazer um request http localhost 3030 pessoa id 1. Olha lá, retornou o nosso amigo Augusto. Colocar 2 aqui, ele não vai achar, a não ser que a gente inclui um novo cara. Vamos colocar aqui um novo cara. Vamos colocar o irmão do Augusto. O irmão é o Paulo Nunes. Beleza, adicionou o Paulo Nunes. A gente pesquisar o segundo, tá lá. Beleza? Quero listar todos. Mesma coisa também. Não passando o ID, ele vai listar todos para mim. Então, ó, veja como é simples a implementação, a utilização de um ORM, né? Isso aqui, quando começar a crescer sua aplicação, é interessante que isso não fique na camada de controle, né? A camada de controle vai ter o papel de fazer esse tipo de mapeamento e chamar, num segundo momento, uma outra camada de serviço que traz a regra de negócio. Esse cara que trabalha com a regra de negócio, desculpa, ele vai ter a instância dos repositórios ali necessários para fazer a aplicação do seu negócio. Então, esse cara pode ser chamado uma única vez na instância do seu serviço, assim você não precisa ficar chamando toda hora, mas isso aqui não é nenhum problema, não tem nenhum problema de performance, mas sim de dry, né? Don't repeat yourself, que é um conceito de desenvolvimento que pede para que você não repita o código, né? Você pode reutilizar isso daqui, essa linha. Porém, a abstração do select que você vai fazer na mão fica perfeito com RM, né? Então, com isso a gente encerra esse vídeo, tá? Claro que tem muita coisa para melhorar aqui. Por exemplo, aqui a gente está falando da camada de controller, que é a nossa primeira camada que percorre a nossa API, que é responsável por fazer a interpretação da request e dar uma resposta formatada para o nosso cliente, tá? Para o nosso cliente.
Porém, a regra de negócio, quando começa a entrar aqui, vai acumular muita linha de código, vai ficar confuso a interpretação dessa classe para o desenvolvedor. É interessante que esse cara seja abstraído num outro nível chamado service, por exemplo. Pessoa service. E nesse service fica toda a regra de negócio e é lá, inclusive, que é chamada a instância de repository, que é uma outra camada, né? Que é essa camada que faz acesso aos dados, que tem esse papel, né? Então, você tem aí basicamente essas três camadas a princípio, assim, na tua solução. Uma que faz a gestão do request response, que seria a controller, né, que é o primeiro nível. Um segundo nível com a regra de negócio, que faz as chamadas para as repositories essenciais para a consulta de banco de dados e sua aplicação em geral. A repository, quando você... Essa é uma forma aqui de você chamar a repository, tá? Você pode também abstrair numa classe. O TypeORM, ele possibilita que você crie uma classe no qual herda uma outra classe do TypeORM chamada repository. Essa outra classe, ela recebe como parâmetro de generics o pessoa model, a sua modelagem. Então você consegue ter, por exemplo, eventos, métodos de pesquisas customizados, entendeu? Você vai ter os padrões, né, que vem por default, e você pode criar lá um find, sei lá, find admin, find usuário leitura, não sei, que retorna um select de alguns campos, ou de um find full, por exemplo, de todos os campos, e etc. Daí você consegue fazer toda essa gestão nessa classe isolada. Claro que por padrão você consegue colocar alguns filtros dentro da sua pesquisa e etc. Mas eu dou esse exemplo para mostrar que é possível a gente colocar numa classe um comportamento de um repository mesmo. E ter aqui uma outra pastinha chamada repositories de todas as nossas entidades. Então é isso aí. Eu acho que esse tipo de assunto já percorre um outro vídeo, que vale também implementar uma injeção de dependência, porque se a gente chegar aqui e colocar um construtor aqui na controller que chama a construção de um service, etc., isso vai dar problema de dependência, a aplicação vai quebrar. Então, o ideal é utilizar alguma ferramenta que faça a gestão dessas dependências da sua aplicação. Assim, tudo fica fluindo normalmente, a sua dependência é instanciada uma única vez, você tem a certeza disso, você pode configurar isso e não tem essa preocupação. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, construímos a nossa API com TypeScript, acessando um banco de dados relacional, com uma camadinha aqui de controller, deixando um pouquinho mais coesa a nossa aplicação. E é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode comentar aqui no vídeo. E bons estudos aí. Até a próxima.